Irmãos, este versículo é muito conhecido dos irmãos e ele tem uma mensagem aparentemente simples, como uma grande parte dos versículos da Bíblia. A gente lê muitas vezes um texto e por conta de o texto ser muito conhecido, a gente muitas vezes não consegue compreender com clareza que dentro daquele texto tem algo mais profundo. E como é que eu vou conseguir fazer para compreender? Como é que eu vou fazer para compreender a profundidade de um texto? É quando eu leio a Bíblia, recebendo de Deus a interpretação. Que eu posso ler qualquer parte da Bíblia simplesmente por ler, meramente por tentar entender. Mas a Bíblia, quando ela é lida corretamente, ela é transformadora. Não tem um livro no mundo que transforma o homem mais do que a palavra do Senhor. E eu não estou desfazendo de alguns livros que os homens fazem, não. Existem muitos livros que são muito importantes, que ensinam a gente muitas coisas, livros que fazem a gente crescer, transformam uma parte de nós. Mas não existe nada capaz de transformar o homem com uma palavra. Porque a palavra do Senhor, ela aproxima o homem de Deus. A palavra do Senhor, ela aproxima o homem da salvação de Deus. Ela transforma o homem, a palavra de Deus. Ela transforma. Ela muda o caráter do homem. Ela muda a conduta do ser humano. Ela aproxima o ser humano de Deus. Ela entrega ao homem a salvação. Ela dá conhecimentos de sabedoria. Se você pegar a palavra, ler, para entender, você vai conseguir extrair da palavra coisas tão profundas que a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Nós, seres humanos que vivemos aqui nessa terra, quanto mais nós crescemos, mais nós nos achamos inteligentes. Quanto mais nós vamos envelhecendo, mais nós vamos achando que a gente está mais sabido, usando uma palavra mais popular. Se eu tenho uma idade, eu digo que eu sei alguma coisa. Uma criança, um adolescente, ele sabe tudo. Às vezes você vai dar um conselho, reclamação, falar alguma coisa, ele já sabe. Tem argumento, uma infinidade de argumentos para dizer que ele já sabe daquilo, né? Aí você que é mais velho, você olha e diz assim: tu não sabe metade do que eu sei, né? Ou seja, aí ele diz: tu não viveu o suficiente para saber o que eu sei, né? Ou às vezes a gente usa a palavra: eu tenho idade suficiente para te ensinar, né? Se a gente for olhar para a idade, realmente tem todo sentido, né? Para a idade, né? Quanto mais velho, aparentemente mais sábio, naturalmente, né? Mais sábio. Quanto mais vai passando o tempo, eu aprendi alguma coisa a mais. O problema, irmãos, é que as coisas da vida, os prazeres, fazem com que tudo isso seja uma mentira muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes eu prefiro um prazer momentâneo, um prazer daquele momento, do que eu servir a Deus de verdade. Eu prefiro ficar em casa do que aprender um pouco mais de Deus. Eu prefiro não aprender a mais do que eu sei,
porque eu estou confortável. Mas vou perguntar, você vai olhar para dentro de si e vai dizer assim: eu já sei muita coisa, sou experiente, sou vivido, já sei demais. Então muitas vezes isso impede que nós entendamos o que a palavra está explicando. Quando a palavra diz: não cobiçarás, se é a idade ensina a ser mais sábio, hoje não é para me cobiçar nada, porque eu sou mais sábio, né? Eu sou mais velho. Se a palavra diz que eu tenho que ser mais manso, como eu sou mais velho e mais sábio, já sei de tudo, eu não preciso que ninguém me ensine. Eu já sou manso naturalmente. Alguém pode me cutucar, tentar me dominar, tentar falar alguma coisa para me fazer raiva, mas pela lógica, se eu sou mais velho, o que é que vamos ser? Mais manso, né? Por quê? Porque eu estou mais velho. Não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando, mas eu acredito que sim. Que é fácil muitas vezes compreender, a gente compreender, e muitas vezes difícil viver. Porque no entendimento eu sei tudo que a palavra está ensinando. Eu sei que eu tenho que ser manso, humilde, eu sei que eu tenho que ler a palavra, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, que eu tenho que jejuar. Mas nós fazemos tudo que a Bíblia está dizendo? Então onde mora a sabedoria que a gente tanto diz que a gente tem? Onde mora a gente dizer que a gente é tão vivido? Porque quando alguém chega perto de nós somos tão sabidos, que a gente olha, alguém vai dizer alguma coisa, e a gente já fica de olho em pé, dizendo assim: já vai entrar na conversa porque eu sei, já vou dar minha resposta porque eu sei. Nesse momento a humildade já foi embora, nem na porta dá. Por quê? Porque eu já estou querendo usar a soberba, mesmo que seja na palavra. Jesus sempre foi humilde. Jesus não jogava palavras por exibicionismo. Não. E entrando neste versículo que eu citei para os irmãos, onde ele diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu divido esse versículo em 3 partes. A primeira é o começo do versículo, que diz: todo o que o Pai me dá. Quem está falando? Jesus Cristo. E ele diz: todo aquele que o Pai me dá. Então, Deus Pai deu a Jesus Cristo alguma coisa. Eu chamo isso de oferta. E o que foi que Deus Pai deu a Jesus Cristo? Deus Pai deu a Jesus Cristo nós. Só que existe um porém. Qual é o porém que existe? Na sequência do versículo ele diz: todo que o Pai me dá virá a mim. Então quem não vem a Jesus Cristo é porque o Pai não deu. Mas isso já estava premeditado? Não. Deus deu a Jesus Cristo todos aqueles que quisessem arrependimento. Deus deu a Jesus Cristo todos aqueles que buscaram a salvação, que aceitaram o sangue de Cristo, que aceitaram a transformação. Então, irmãos, na sequência do versículo ele vai dizer: e aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ou seja, eu não rejeito ninguém que vem a mim, ninguém que se entrega de coração a mim, ninguém que doa a sua vida para mim, eu não rejeito.
Então, existem 3 pontos que eu separei aqui, que o primeiro é a oferta de Deus para Deus Pai para Jesus Cristo. A segunda é a resposta da oferta e a terceira é a aceitação da oferta. A primeira parte ele fala: o Pai me deu uma oferta. Quem é? Nós. Jesus Cristo, em resposta, foi o que ele fez. Ele se entregou na cruz. Jesus Cristo se doou naquela cruz para que nós fôssemos transformados. Porque para eu chegar até Jesus Cristo é necessário transformação. Basta eu aceitar Jesus e dizer: agora eu sou cristão, sou crente agora. Não. É necessário uma transformação diária. É necessário que todos os dias você esteja se entregando a Jesus. É necessário que todos os dias você esteja mudando de vida, transformando o seu caráter, moldando a sua maneira de viver, passando a ser mais cristão. Porque o que tem que acontecer na minha vida é que todos os dias eu tenho que estar mais perto de Deus. E para estar mais perto de Deus, eu tenho que estar mais longe do pecado. Então existem 3 passos importantes e 3 pessoas aqui que têm que cumprir o papel. A primeira é a do Pai. Quando ele diz: eu vou entregar a Jesus Cristo os seres humanos que se arrependerem. Eu vou entregar a Jesus Cristo. Então qual o papel do Pai nessa história? Fazer uma doação. Porque Jesus Cristo disse: o Pai me deu. Então você foi entregue pelo Pai a Jesus Cristo. Qual foi a função de Deus? Lhe dar para Jesus Cristo. E Jesus Cristo recebe aquele que vem. E o Pai, irmãos, ele fez isso com um propósito. Porque quando Deus criou o jardim do Éden, como eu falei na semana passada, ele criou com um propósito do ser humano viver em paz, do ser humano viver bem. Agora existe algo que parece que Deus fez 2 coisas em uma só. Ele nos deu ao Pai, mas em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus Pai, ele fez 2 coisas. Ele deu nós para Jesus Cristo e deu Jesus Cristo para nós. Porque ele disse que ele tinha dado o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Então o que ele deu a Jesus Cristo? Filhos arrependidos. E o que ele deu para nós? O direito ao perdão, a salvação. A salvação dos nossos pecados. Foi o que o Pai nos deu. Agora vem a parte que muito me chama a atenção nesse entendimento que eu estou falando para os irmãos. Jesus Cristo, ele recebeu a nós. Foi ou não foi? Jesus Cristo nos recebeu. Aí pelo mundo afora, existem muitas pessoas que dizem que servem a Jesus. E diz assim: eu sou filho de Deus. Abre a boca, enche o peito e diz: eu sou filho de Deus. Porque não entendem a diferença entre filho e criatura. Criaturas somos todos nós que fomos criados por Deus. E o que são filhos? Filhos são todos aqueles que aceitam a salvação de Jesus.
Filhos são todos aqueles que recebem a salvação, que transformam a sua vida todos os dias. Estes são os filhos. Jesus Cristo, quando nos aceitou, Ele fez a maior prova de amor. E Ele fez muitas promessas para nós. Ele fez uma promessa de nós estarmos com Ele. Tem um trecho da Bíblia que Jesus fala o seguinte a Jerusalém: como eu quis vos ajuntar, como a galinha ajuda os pintinhos debaixo de suas asas. Foi assim que eu quis fazer com vocês. O que dá para entender aqui é o seguinte: mas vocês não quiseram Jerusalém. Quantas pessoas rejeitam a Jesus Cristo? Porque o Pai nos deu a Jesus Cristo. O Pai deu Jesus Cristo para a nossa salvação. Jesus Cristo nos aceitou, nos amou primeiro. Mas a pergunta que eu faço é: e nós? O que nós fizemos? Como nós retribuímos a Ele? Porque será que basta eu entrar na igreja, chegar na frente e dizer aceito Jesus e está tudo certo? Não. Porque pode ser que você venha aqui, aceite Jesus, entenda a palavra e naquele dia você nunca mais volte para a vida que você vivia. E você se torne uma pessoa o mais perfeito possível. Mas não é sempre assim. Quando eu volto para a minha casa, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu volto para o meu lar, para viver o meu cotidiano. Estar muitas vezes sobre as mesmas influências e amizades. Então a nossa retribuição, nosso papel, que é a segunda parte deste versículo, que diz: aquele que vier a mim, ou seja, quando nós decidimos, eu vou até Jesus e quero a salvação de Jesus Cristo, nós temos que todos os dias mudar de vida. Porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo vier buscar os seus, estarão dois no campo, um será deixado e o outro será levado. Estarão dois na cama, um será deixado e o outro será levado. Aí onde entra o problema. Muitos estão dentro da casa do Senhor, dizendo: sou cristão, sou servo do Senhor, mas as atitudes são contrárias à vontade de Deus. Ainda vivem a mentira, porque, meu irmão, nem eu, nem o irmão Pedro, nem o irmão Fabiano, nem o irmão Sérgio, que somos os obreiros aqui na casa do Senhor, nenhum de nós somos Deus. Então, não precisamos que ninguém mostre para nós que você é uma pessoa santa, serva do Senhor. Nós não precisamos. Por que nós não precisamos? Porque nós não salvamos. Claro que o nosso interesse é que todos sejam salvos. E todos venham a ser cada vez mais crente. É acreditar nisso?
Quanto mais cabo, mais cabrito, né? Então, quanto mais nós vemos que você está na presença do Senhor, nós já vamos estar felizes. Só que vir à casa do Senhor e dar glória e aleluia, mas muitas vezes dentro do seu coração ainda resta um pedaço da imundícia do mundo. De que adianta se Deus, ele vê o homem por dentro e por fora? Deus, ele vê o homem por dentro e por fora. Então não basta eu dizer, sou crente, sou servo, aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, vai dar certo, aleluia, Jesus está no controle. São palavras bonitas e muitas verdadeiras. Mas como eu sou como cristão de verdade dentro de mim? Deus está vendo. Davi disse, aliás, o salmista, não lembro se era Davi, se eu me esconder, eu posso ir para qualquer lugar, onde eu for, o Senhor está lá. Se estiver no monte, o Senhor está lá. Se eu me esconder numa caverna, o Senhor está lá. Se eu estiver lá embaixo nas águas, mais profundo, o Senhor está lá. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, assim como Deus, é apta para discernir e penetrar entre as juntas e medulas, ou seja, é mais profundo do que o homem possa imaginar. A cabeça de um ser humano é tão profunda que nenhum cientista consegue desvendar ela, como ela funciona por dentro. Porque se abrir a cabeça para tentar entender, o homem morre. A tecnologia que lança consegue descobrir algumas coisas, mas são milhares de neurônios dentro do ser humano. E Deus, ele sabe cada pensamento seu. Deus, ele conhece o seu mau desejo no coração. Deus é que conhece. Então, para que eu vou fingir para outro ser humano que não pode fazer nada por mim? Para que eu vou criar em mim uma aparência de que eu estou perfeito, se quem está me vendo por dentro não é o outro ser humano, e sim Deus que está no céu? Que me vê lá dentro. Porque se eu te der a paz do Senhor, se você me der a paz do Senhor, e nós não formos convertidos, mas para todo mundo dizer assim, sou crente, sou servo, sou limpo, mas se o julgamento acontecer agora, e eu não estiver convertido, o inferno é que me aguarda. Que Deus nos livre. Por quê? Porque existe uma frase tão perfeita e tão verdadeira que diz: a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Porque Ele conhece o coração do homem, Ele sabe os pensamentos, e o salmista diz: ainda que eu não tenha falado e nem pensado, o Senhor já sabe o que eu vou pensar e o que eu vou falar. Antes de eu olhar para você e dizer assim, eu estou perfeito, meu irmão, sou crente, eu sou servo, eu tenho que olhar para Deus e dizer, Deus, como é que eu estou diante de Ti? O salmista diz o seguinte: vê dentro de mim se há algum caminho mau, para que eu seja corrigido. Deus, o que ele estava dizendo? O que importa é a minha aparência não diante dos homens. O que importa é a minha aparência diante de Ti, Senhor. Sabe como é que os fariseus eram no tempo de Jesus Cristo? Nenhum de nós está mais bonito do que os fariseus se vestiam.
Nenhum de nós aqui dessa igreja, por mais a roupa mais bonita que você escolheu lá do seu guarda-roupa, você ainda não está mais bem vestido do que um sacerdote da época de Jesus. Jesus olhou para o sacerdote, sabe o que Jesus disse? Vocês estão bonitos por fora, olha as roupas de vocês se vestem tão elegantes, com essas roupas deslumbrantes, andando pelas ruas de Jerusalém, mostrando a todos a santidade externa que você tem, mostrando a todos a beleza, a barba, ou aquelas pedras que ficam no peitoral, os sinos, a roupa, a orla do vestido, a manta sacerdotal, o que era colocado na cabeça dos sacerdotes. Jesus olhou e disse, como que Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão muito lindos, impecável, perfeito. Só que a frase que Jesus vai completar vai ser a seguinte: mas por dentro vocês são o que? O que foi que Jesus Cristo comparou? Vamos dizer no popular, vocês são um cemitério todo acabado, todo destruído, porque ele usou a palavra, vocês são um sepulcro caiado. Você entra dentro de um cemitério e procura lá, a cova não, né, porque está fechada, como é que dá o nome? O túmulo. Procura o túmulo mais feio que tiver, o mais destruído, o mais desprezado. Dentro dele, ou tem lá um corpo todo deteriorado, ou os ossos já tudo ruído. Ali não tem vida, ali tem morte. Jesus disse que por dentro do sacerdote tinha isso. Vocês são um sepulcro caiado, ou seja, eles são um lugar de morte, destruído. Ninguém nem quer ir lá. Ou seja, Jesus disse assim: por dentro vocês são impecáveis, lindos e bonitos e atraentes por fora, mas por dentro vocês não têm nada a oferecer. É como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: o que vos aguarda é o inferno. Irmãos, o nosso temor, o nosso interior ou o nosso exterior, nós devemos olhar para Deus e dizer assim: eu estou perfeito, Senhor, para Ti. O que é que eu preciso melhorar? Em que eu preciso me corrigir? Aleluia. Não basta, irmão, nós apresentarmos uma aparência de santidade. Nós temos que realmente ser santos. Santos. Não basta eu parecer que sei da palavra, eu tenho que realmente saber. Então, que nós não venhamos a viver de aparência, que nós não venhamos a viver do exterior. Irmão, você vê nas internet, nas redes sociais, as pessoas sorrindo, com roupas belas, mostrando luxo, mostrando lazer, mostrando diversão, mas quando eles desligam a tela do celular, depois que passa aquela foto, aquele vídeo que ele gravou naquele momento, a triste vida de muitas pessoas continua. O sorriso se acaba. Mas eu não quero deixar os irmãos tristes com essa palavra, mas sim chamá-los à alegria de servir a Cristo, a viver dentro de nós uma paz que vai além do entendimento de qualquer ser humano. É o que eu chamo todos nós a vivermos, eu e você. Todos os dias
nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir a Deus a salvação. A diferença entre eu e você, entre nós e quem está lá fora, que ainda não entregou a vida para Jesus Cristo, ela está apenas numa decisão. Porque eu posso dizer sou crente, mas eu, de repente, Jesus vem e eu perdi a salvação. A pessoa pode estar lá no mundo, caída, entregue na vida, mas ela disser assim: Deus, eu me arrependo dos teus pecados. Jesus vinha naquela hora, ela tem a salvação. Então não vale uma vida de aparência, vale a minha santidade diante de Deus. Sabe o que é o verdadeiro homem? Para o mundo, muitas vezes, o verdadeiro homem é aquele que briga, é aquele que tem a resposta, é aquele que tem o dinheiro. Sabe qual é o verdadeiro homem? Para Deus, é aquele que se entrega todos os dias em arrependimento diante de Deus e diz assim: Senhor, eu sou pequeno, sou falho, mas o Senhor pode me curar, me livrar, me libertar, perdoar os meus pecados e me garantir a salvação. Amém? Eu agradeço essa oportunidade.